Boa noite, irmãos. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos dar um destaque especial porque nós estamos amanhã começando a campanha 30 dias de oração pela família. Jesus transforma a minha família. É uma campanha da Convenção Batista Brasileira junto com o pastor Sam Tibbet. E nesse mês de maio, nós queremos então orar especialmente pelas nossas famílias, pelos nossos familiares não crentes, pelos nossos problemas, pelas dificuldades que as nossas famílias enfrentam. Então nós vamos hoje começar a falar dessa campanha e nós vamos nos próximos 30 dias, todos os dias, então estar orando e meditando especialmente nesse tema. Esse ano a campanha não tem material impresso, então como é que nós vamos fazer? Todos os dias às 8 horas, nesse momento aqui da devocional, nós vamos então fazer juntos a devocional sugerida pela Junta de Missões Nacionais, pela Convenção Batista Brasileira. As devocionais são muito boas. Então nós vamos fazer juntos e vamos orar por todas as famílias. Então vai ser nosso momento. Convide a sua família para estar reunido nesse momento e para que todos possamos juntos ser abençoados. Como é que você vai fazer para participar desses momentos? Primeiro você vai pegar e vai escolher 5 pessoas, pelo menos 5, Pode ser mais, mas pelo menos 5 pessoas da sua família por quem você deseja orar nesses dias. Você vai orar para que Deus alcance essas pessoas, ou você vai orar por um problema específico de enfermidade, e você vai então escolher essas 5 pessoas. E aí nós vamos usar então 4 estratégias para que nós possamos alcançar essas pessoas para Jesus. Então você vai fazer uma lista, escolher essas pessoas e você vai todos os dias apresentar essas pessoas diante do Senhor, dizendo: Senhor, essa pessoa da minha família precisa conhecer Jesus. E essa pessoa da minha família precisa ser liberta do pecado ou precisa ser liberto de uma enfermidade. E você vai então apresentar essa pessoa diante do Senhor e vai pedir ao Senhor que te dê uma oportunidade de falar de Jesus, de falar do amor de Deus para essa pessoa. E ore por isso todos os dias. Segundo, quando você tiver a oportunidade, você vai falar sobre o que Cristo fez na sua vida. Você vai contar para essa pessoa: olha, eu era uma pessoa assim, mas o amor de Deus me alcançou, a minha vida foi transformada, hoje eu sou diferente. Então você vai falar para essa pessoa do que Jesus fez na sua vida, de como ele mudou a sua vida e de como ele quer e pode mudar a vida dela, a circunstância em que ela se encontra. E terceiro, você vai então orar para que o Espírito Santo de Deus te guie, para que ele coloque as palavras na sua boca, para que você saiba o que dizer, para que você possa então comunicar o plano de salvação para essas pessoas. O plano de salvação, ele é muito simples e a gente ensina ele para as crianças, até em cores, O que nós precisamos mostrar e falar para as pessoas? Que todos nós somos pecadores, que todos nós pecamos e fomos então destituídos da glória de Deus, mas que Deus, com o seu amor imenso, mandou Jesus, que se fez homem como nós, morreu numa cruz, e o sangue de Jesus então nos purifica de todo o pecado. E quando nós somos então purificados do nosso pecado, quando a nossa vida é transformada pelo amor de Deus, quando nós somos então redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos então ter a esperança da vida eterna, de um dia morar no céu. E aí nós começamos a trabalhar, a orar, a ler a palavra de Deus, a ganhar outras pessoas para Cristo, até o dia em que Cristo regressar. Isso é o que nós devemos comunicar às pessoas: o amor de Deus, o plano de Deus para a vida delas. E em quarto lugar, você vai se lembrar de que quem faz a obra é o Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós ficamos frustrados porque às vezes nós oramos por alguém há muito tempo e essa pessoa então, apesar de às vezes ouvir sempre a palavra de Jesus, a palavra de Deus, não se converte. Mas nós temos que lembrar que nós não convertemos ninguém, quem faz a obra é o Espírito Santo. Primeiro ele faz uma obra em nós, primeiro ele muda as nossas vidas, ele trabalha em nós, e quando nós então nos enchemos do Espírito Santo, ele nos dá a oportunidade de
que nós sejamos um canal para que ele trabalhe em outras pessoas. E é ele que trabalha, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós precisamos lembrar disso, que as pessoas são diferentes, existem tempos diferentes, circunstâncias diferentes, mas quem faz a obra de convencimento, de conversão, a obra de mudança de vida é o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e trabalhe também na vida dessas outras pessoas por quem nós vamos estar orando. Então escolha hoje essas pessoas por quem você quer orar, anote o nome delas, já coloque dentro da sua Bíblia e todos os dias às 20 horas nós estaremos aqui juntos fazendo devocional e orando por essas pessoas. Hoje, irmãos, para a gente começar então esses dias, eu quero convidar os irmãos a continuarem me acompanhando aqui no capítulo 27 de Atos, né? A gente falou desse capítulo da devocional, na última devocional que eu fiz, mas hoje eu quero retomar alguns pontos importantes desse capítulo, agora voltado para as nossas famílias, para esse momento que nós vamos ter a partir de hoje, de 30 dias de oração pela família. Nós vamos ler Atos 27, nós vamos ler os versículos de 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, e levantando âncoras, navegaram próximo a Creta. Mas não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euroquilião, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na ciste, arriavam as velas e deixaram-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio, e no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol, nem estrelas aparecendo por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Esse texto, então, está nos contando a viagem de Paulo para Roma, quando o barco de Paulo, então, naufragou, depois de uma tempestade que durou mais de 14 dias, né? Como nós falamos na outra devocional. Mas hoje nós vamos pensar nessa situação aqui. Aqueles homens naquele barco, no meio daquela tempestade, e então aqui Lucas está falando, relatando que eles perderam toda a esperança de serem salvos por causa do vento, da tempestade. Eles não viam o sol, eles não viam a lua, não viam as estrelas, e eles então simplesmente deixaram o barco à deriva porque eles perderam a esperança de ser salvos. A nossa família, irmãos, também é um barco, né? Pode ser comparada com um barco. E às vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa família. E como esses homens escolheram um caminho de navegar que não foi o caminho correto, que acabou numa tempestade, às vezes nós também fazemos escolhas erradas. E quando nós fazemos uma escolha errada, às vezes nós temos uma aparente segurança de que tudo está bem. Aqui no versículo 13 diz que eles pensaram que eles tinham obtido aquilo que eles desejavam. Eles pensavam, olha, tá bom assim, vamos para Creta, vamos navegar aqui perto de Creta. Só que essa escolha, apesar de eles acharem que estavam seguros, eles não estavam, né? Muitas vezes a gente não nota o que está à nossa volta, a gente pensa que está tudo certo e a gente não vê um perigo que está à frente. Às vezes muitos pais, né, eles subestimam a capacidade do inimigo de entrar nos seus lares, de tocar na vida dos seus filhos, né? E às vezes eles então deixam a palavra de Deus, deixam as coisas de Deus num segundo plano. E então quando a gente não depende de Deus no nosso lar, como pais, como marido, como esposa, a gente começa a ficar vaidoso, né? A gente deixa de orar, a gente deixa de fazer o culto doméstico e a gente deixa de buscar a direção de Deus para as nossas famílias. A gente pensa que tá tudo bem, mas às vezes a nossa segurança é só aparente, porque ela não está
fundamentada naquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. E aí a gente deixa de perceber que tem um perigo bem próximo, né? A Bíblia fala que eles estavam no barco, acharam que estava tudo bem e de repente, pouco tempo depois, começou a soprar um vento muito forte, né? Então, quando a gente pensa às vezes que está tudo calmo, de repente começa um perigo. E quando o perigo começa, então às vezes a gente se desespera, porque a gente às vezes está sem a direção de Deus no nosso lar, na nossa família, e aí quando vem uma dificuldade a gente se desespera. E a gente começa a ver que a gente é impotente diante da tempestade. No versículo 15, a Bíblia fala que eles cessaram as manobras e ficaram à deriva, porque eles viram que não davam conta de vencer aquela tempestade. E então eles começaram a sofrer prejuízos, né? Eles tiveram que jogar fora as coisas que estavam no navio, tá aí no versículo 18 e 19, e perderam toda a esperança de ser salvos. Então, quando nós tiramos o nosso foco do Senhor, quando a nossa família não está focada no Senhor, o que acontece? A gente, quando vem a dificuldade, a gente fica à deriva, a gente começa a ter prejuízo e de repente a gente não tem mais esperança. A desesperança chega até as nossas vidas. Mas o que aconteceu com esses homens? O que aconteceu com Paulo nessa tempestade? Deus interviu no meio dela, né? A primeira coisa que Deus fez foi orientar para que eles tivessem coragem. Paulo falou o seguinte, olha, sejam fortes, tenham coragem para lutar, para resistir. Quando a nossa família está enfrentando dificuldades, nós precisamos ser fortes e nós precisamos ter coragem. Coragem para resistir, para ouvir a voz de Deus, para orar, para buscar a Deus, para retomar a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo e quando a nossa família passa por dificuldades, nós devemos saber que é a Cristo que nós devemos buscar. A segunda intervenção de Deus para esses homens nessa tempestade foi orientar que eles deviam permanecer no barco. Quando alguém quis ir embora, Paulo orientou, falou, não, você não vai embora, fique unido. Às vezes, quando a nossa família está enfrentando alguma dificuldade, irmãos, infelizmente, nós queremos, a nossa vontade é abandonar o barco, é desistir da nossa família. Mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ficar firmes, permanecer no barco e deixar Cristo entrar no nosso barco e continuar então a nossa luta. É fácil falar, olha, eu não vou lutar contra isso, eu desisto, eu vou embora, mas as consequências disso para nossa família são terríveis. Então, nós devemos lembrar que nós devemos permanecer no barco, nunca jamais abandonar a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos por causa das dificuldades. E a terceira intervenção de Deus é que Deus falou, olha, vocês precisam comer, se alimentar e se fortalecer, né? E nós também precisamos, as nossas famílias precisam se fortalecer da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da oração, buscar a Deus, buscar alimento. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir da armadura do Senhor para lutar e nós devemos então nos fortalecer. Nós precisamos aprender a buscar forças. A nossa família precisa aprender a se fortalecer, né? Buscando forças no Senhor e na sua palavra e na oração. Então, irmãos, vamos lembrar disso. Deus está no barco, que é a nossa família, e Ele quer nos levar a um porto seguro. Quando nós, então, entregamos a direção a Ele, confiamos, lutamos, permanecemos firmes, mesmo diante das tempestades, Ele tem grandes vitórias para nos dar, né? E é isso que nós devemos lembrar nessa noite. Então, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar por esse momento que nós estamos começando, para que ele seja muito importante e muito valioso na vida de cada família, para que pessoas possam conhecer a Jesus. E vamos orar também, irmãos, pelos irmãos que estão enfermos, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelas nossas famílias que estão precisando de trabalho, aqueles irmãos que estão precisando de trabalho para sustentar as suas famílias. Vamos lembrar de orar por isso também. E faça a sua lista. A partir de amanhã já traga a sua lista pronta daquelas pessoas por quem você vai orar na sua família. Vamos orar nesse instante.
Senhor Deus e Pai, o Senhor que é o Deus que instituiu a família, o Senhor criou, ó Deus, essa instituição, e nós sabemos que o seu desejo é que ela permaneça para sempre. Então, nesse instante, nós pedimos que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder e com a tua misericórdia sobre as nossas famílias. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor nos dirija. Senhor, tem misericórdia de cada casamento, ó Deus, de cada esposo, de cada esposa. Ó Deus, se existe alguma coisa do inimigo atrapalhando, ó Deus, a relação do marido e da mulher, que nesse instante o Senhor venha com a tua mão de poder retirar, ó Deus. Que o Senhor venha fortalecer a união dos casais. Ó Deus, que o Senhor venha orientar os pais na criação dos seus filhos. Ó Deus, que nós possamos ter direção do Senhor para saber o que dizer aos nossos filhos, como ajudá-los e como, ó Deus, orientá-los nos caminhos do Senhor. Senhor, também nós queremos te pedir por aqueles que são avós, ó Deus, e que às vezes cuidam dos seus netos, aqueles que ajudam na educação dos seus netos, que o Senhor tenha misericórdia. Também, ó Deus, aquelas famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras nesse momento. Ó Deus, que o Senhor venha com a sua mão de poder sobre essas famílias, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor, ó Deus, resolva os problemas e dê sustento material para as famílias. Aquelas famílias que estão enfrentando problemas de enfermidades, ó Deus, aquelas que seus entes queridos, ó Deus, estão enfermos nesse momento. Ó Deus, que estão sem esperança, tentando encontrar, ó Deus, o caminho certo para, ó Deus, que elas possam encontrar esperança no Senhor. Que o Senhor possa vir com a tua cura, com o teu consolo, aquelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dessas vidas. Senhor, também nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles nossos familiares não crentes. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem desejo de que todos se salvem, e esse é o nosso desejo também. Então abençoa os nossos familiares não crentes, ó Deus, os esposos das nossas irmãs, os pais das nossas crianças, nossos primos, tios, irmãos, pais, ó Deus, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da vida delas nesse instante, que nós possamos ser o canal de salvação para essas pessoas, a nossa família. Senhor, também nós queremos te pedir nesse instante pelo nosso país, ó Deus, pelo nosso mundo, nesse momento tão grave de enfermidade, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, com a tua mão de poder sobre a vida do teu povo, sobre a face da terra. Senhor, que nós possamos entender que nós só temos ao Senhor, e que o Senhor é a nossa única esperança. Nós não temos nenhum bem além de ti. Então, ó Deus, olha para nós e se compadece da nossa situação. Abrevia esse tempo de angústia no meio do povo, ó Deus, do teu povo, do povo da terra. Senhor, nesse instante nós entregamos nas tuas mãos esses dias. Ó Deus, que possam ser dias abençoados. Ó Deus, que as nossas metas de oração possam ser alcançadas através da salvação de outras pessoas. Nós louvamos ao Senhor, nós te engrandecemos e nós te exaltamos, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Em nome de Jesus, amém, amém. Acompanhe, irmãos, as nossas devocionais. Nós temos devocional 6 da manhã, agora 20 horas nós vamos ter as devocionais dos 30 dias de oração pela família. Nosso culto quarta-feira, 20 horas, que vai ter também um momento de oração pela família. E à noite, domingo à noite, 19 horas também. E nós temos culto também online, domingo, 10 horas da manhã. Continuem nos assistindo, participando dos nossos cultos. E os adolescentes, no próximo domingo, nós vamos ter uma programação só para os nossos adolescentes, às 9h30 da manhã lá na igreja, para a gente começar a tentar retomar as nossas atividades presenciais, se Deus assim nos permitir. Então, orem também por nós, para que o Senhor esteja nos orientando e nos dirigindo a todos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.